Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 18 de novembro, nossa caminhada da graça está aí nas portas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia você que está aí nas feiras, bom dia você aí no sul da Bahia que está acompanhando a gente. Um santo e abençoado dia. Bom dia, Júnior Moreno. Júnior? Sem retorno. Não precisa não. Bom dia, Fumaça. Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a família Minha Fé. Agora sim. Tá saindo. Bom dia, Tati. Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a família Minha Fé. Deus te abençoe. Pois é, a caminhada, domingo. Venham todos. E bom dia, Júnior Moreno. Deixa eu ver se o Júnior tá aí. Tô sim, é porque eu acabei apertando o botão errado aqui para ligar o microfone. Bom dia a todos, a nossa família de fé. Bom dia a você que começa essa terça-feira para rezar junto conosco, ouvir a palavra de Deus. Bom dia. Amém. Nós estamos vivendo assim uma alegria diferente, né? A semana começou assim cheia de graças. Hoje, claro, da madrugada da terça para quarta, de hoje para amanhã, nós encerramos o cerco de Jericó. Então, um tempo novo, um tempo de muita graça aqui na Cidade Santa, muita oração e uma alegria, Tati, assim, muita gente participando. Gente, os servos, as pessoas vêm, ficam na Capela de São Gabriel, oram com a gente, rezam o rosário com a gente. Então, tem uma força diferente nesse cerco. É verdade, e rezar o rosário adorando o Senhor. Então, muitas pessoas que rezam em casa, na live, estão rezando presencial, estão vivendo o que nós vivemos aqui, é uma graça. Não perca não, ainda falta, hoje tem o dia inteiro, você pode vir, e é em uma capela muito especial, que é a Capela de São Gabriel. Realmente a gente entra no ventre da Virgem Maria, não tem quem não saia novo, Rafaela, vestes novas quando entra ali. Porque de verdade é um renascer. O rosário, ele descansa, né? O rosário, ele nos dá força. Então, assim, nós precisamos desse rosário diário. Então, venha viver com a gente. Está pertinho já da caminhada, a gente está se preparando com muita oração, muita entrega. Amém. Olha aqui, Marineide mandando aqui mensagem. Bom dia, família Minha Fé, sua bênção, Pai, estamos a caminho do pedacinho do céu. Marineide de Cruz das Almas. Amém. Hoje, terça-feira, dia de atendimento, escuta e oração. Escuta e oração, você que está precisando, né, de uma oração, você que está precisando falar, né, pessoas que precisam colocar muitas coisas do que está dentro do coração, e não tem quem escute, não tem alguém para te dar um direcionamento, um conselho. Então vem para a Cidade Santa, o atendimento, logo depois da missa, né, aquela pausazinha assim, para o café, muito rápido, e a gente já começa o atendimento. Nosso Pai também vai atender hoje, né, confissão e oração. É preciso, muita gente precisada também da confissão. Então está sendo um dia, a terça-feira está sendo muito forte na Cidade Santa. E eu quero entregar também mais uma vez a nossa caminhada da graça, né? Todas as caravanas, muita gente que está aí se organizando para vir no próximo domingo. A Cidade Santa vai estar o céu, já está, nós estamos já na preparação. Quem se prepara já vive antecipadamente, e nós já estamos vivendo essa festa, a festa da nossa mãe, de forma antecipada. E eu quero entregar a todos os coordenadores de caravana, muita gente pedindo oração. Rafaela, reze, a Cidade Santa reze, porque não está fácil. E eu creio. Mas a oração vence tudo. A oração vence tudo. Bom dia, minhas irmãs. Indo para o melhor lugar do mundo. Não vivo sem um rosário na minha vida. Amo vocês. Ô, Pati, que Deus abençoe você. Seu Pedro, que Deus abençoe o senhor também. Toda a sua família. Vamos com as nossas orações? Quero também, né, entregar hoje, dia muito especial para a gente, né? Hoje 1 ano da nossa profissão. Há 1 ano nós estávamos voltando do discipulado e o Senhor, quanta coisa não fez nesse ano. Né? Muita gratidão. Também hoje começa
nossa novena à nossa mãe, Nossa Senhora das Graças. Deus abençoe, Rafaela, a sua vida, a sua missão, e das meninas, né, todas que saíram fazendo um ano hoje. É muita graça, é um ano de muito crescimento, com certeza. Só você sabe o que você viveu lá no discipulado, você e Jesus, né, e as outras também. Então Deus abençoe. Daqui a pouquinho sai a outra turma, né? Então é uma riqueza para nós, para a comunidade, para quem vive. Então assim, a comunidade é isso, né? A gente vai crescendo de fé em fé. Amém. Então vamos com as nossas orações? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Amém. Passa à frente, mãe, desse dia. Você que já está se arrumando para ir para o hospital, para fazer uma cirurgia, para a fila do hospital, esperando a regulação, esperando uma vaga para fazer aquele exame, e está aí sintonizado na Bahia FM. Que Deus te abençoe. Que a Virgem Maria passe à frente agora desse dia, que te dê uma graça especial.
Couraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Você que precisa da unidade, você que precisa hoje da comunhão dentro da tua casa. Abra suas mãos, o Senhor derrama sobre você nesse momento toda a paz que você precisa, a comunhão, a unidade, na sua família, com seu marido, com seus filhos. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade. Vai dizendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força do seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Quero pedir a Jesus nesse momento que você se levante hoje com toda a coragem, com todo o ânimo. Se algo se abateu sobre seu coração para te desanimar, hoje o Senhor te levanta novamente. Porque essa força não vem do homem, ele vem de Deus. E o Senhor, ele te levanta. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia. Sua grandeza que me apoia. Sua sabedoria que me guia. Seu olho que me cuida. Seu ouvido que me escuta. Sua palavra que me fala. Sua mão que me defende. Seu caminho para segui-lo. Seu escudo para proteger-me. Sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim estes males, contra todos e cruéis e infames poderes que desejam o mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra as falsas leis da heresia, as artes da idolatria, toda bruxaria que caia por terra nesse momento. Tudo aquilo que foi lançado por meio de palavras malditas, corações obstinados contra a tua saúde, contra o teu trabalho, tua vida financeira caia por terra nesse momento. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abra suas mãos e vai dizendo: eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse, Jesus. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo em todo olho que me vê,
Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Júnior? Hoje eu quero falar sobre essa relação de amizade que a gente pede, né? De proximidade, de união que a gente pede na oração com Jesus. Então a gente pede que Ele esteja caminhando junto conosco, né? Que Ele esteja nos cercando, nos protegendo, nos orientando. Quando a gente termina essa oração pedindo que Cristo esteja conosco. E quando ele começa, Cristo esteja comigo, né? Mas ele explica de que maneira ele quer que Cristo esteja na nossa vida. Não é só aquela coisa de proximidade, é uma coisa de intimidade realmente, né? Porque há uma diferença entre ser próximo e de ser íntimo. E aí a oração pede essa intimidade, que não seja só estar próximo. Cristo comigo, Ele poderia estar aqui, né, no mesmo ambiente que eu, mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero uma proximidade muito maior. Eu quero que Ele esteja à minha frente, que Ele esteja atrás de mim, abaixo, acima, à minha direita, à minha esquerda, me cercando. Quando eu estiver desprotegido, deitado, dormindo, quando eu estiver sentado também. Quando a gente se senta ou quando a gente se deita, a gente fala que está vulnerável, né? Que a gente não está em posição de batalha. A gente não está em condição de ter uma primeira reação eficaz, né? Que é aquela posição de batalha, você está de prontidão. Quando a gente está ali sentado ou deitado, a gente está vulnerável. E também nessa nossa fraqueza, a gente pede que Cristo esteja com a gente. E não é só isso, vai mais além, né? Vai do externo também, para aquelas pessoas que estão também à nossa volta. Aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, aqueles que falam conosco. Então, vamos pedir essa relação de intimidade realmente, não de proximidade com Cristo, mas de intimidade, de alguém que sabe da nossa vida, alguém que sabe do nosso sentimento, que alguém que tem toda essa relação de intimidade, ela sabe de tudo que acontece na nossa vida. Quem realmente eu sou na minha essência, porque cada um vê a gente de uma maneira diferente. Mas Cristo, o nosso Senhor, Ele nos vê de uma maneira íntima diferente. A nossa verdadeira necessidade, quem realmente nós somos na raiz. Então que hoje a gente peça nas nossas orações essa relação de intimidade, não de proximidade com Deus. Não de estar apenas na igreja, naquele ambiente, ter o altar e sentir a presença de Deus. Não, que estejamos em comunhão de fato, numa relação de intimidade, para que Ele nos acompanhe em todos os momentos, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ouve, onde a gente estiver, quando eu estiver indefeso, quando eu não estiver vendo o que está me atacando. Então que Jesus seja essa proteção e que peçamos sempre essa relação de intimidade, de proximidade íntima com o nosso Senhor. Amém, Júnior. E assim, cada dia nós precisamos buscar estar mais perto do Senhor. Buscar essa intimidade. Deus que fala ao nosso coração. Deus que fala, mas só aos íntimos Ele se revela. Né? A própria palavra, o Senhor fala, aos amigos é que Ele revela, né? Os segredos. Aquilo que está escondido, aquilo que nós precisamos saber. Mas como ser íntimo do Senhor? E aí eu digo, a oração. Como é que eu vou buscar essa intimidade? É buscando estar aos pés. São João, ele sempre esteve aos pés de Jesus, recostado, recostar a cabeça no coração de Jesus. Você que hoje está vivendo uma turbulência na sua vida, na sua família, busca estar perto, aos pés do Senhor. Às vezes uma vida agitada, uma vida cheia de tantas coisas. Eu dizia no domingo passado para algumas pessoas, né? A gente tem tempo para tantas coisas e dá ao Senhor o que sobra do nosso tempo. Se sobrar eu vou para a igreja, se sobrar eu vou orar, não. Mas quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, olha, meu tempo da oração, eu preciso de oração diária. Você, se você não se alimentar, se você não respirar, se você não tomar água, você acaba morrendo, mas a nossa alma também precisa de alimento. E o alimento da nossa alma é a oração.
é a Eucaristia. E é por meio disso que nós entramos na intimidade do Senhor. É que nós nos aproximamos dele. Às vezes tantas pessoas chegam aqui, Tati, e o Júnior Moreno tão atarantada, né, tão assim agitada. E a resposta é só uma. A resposta sempre vai ser a oração. E quando a gente para, a gente vai lá para a Capela de São Rafael, fique lá um tempo, depois você volta. Aí a pessoa volta e já diz assim, já entendi tudo. Já entendi tudo. Eu me recordei do evangelho, né, de Marta e Maria. Quem que escolhe a melhor parte? Maria. Por quê? Porque está aos pés do Senhor. Porque está escutando Jesus, porque está servindo Deus. É porque a gente não precisa trabalhar, não. Nós precisamos trabalhar. Mas a primeira escolha, a primeira opção é Jesus. Tudo começa com o Senhor. A gente não pode iniciar um dia sem suplicar o Espírito Santo, sem clamar ao Senhor. Quantas pessoas têm oportunidades até de estar na Santa Missa diariamente, mas infelizmente colocam outras prioridades. E isso tem uma consequência. Na verdade, que a toda escolha tem uma consequência. Então, assim, é priorizar. Nós precisamos alimentar a alma. Da mesma forma, o corpo precisa de alimento, mas a alma, ela só é curada com o agir de Deus, com o agir do Espírito Santo. E isso é a intimidade, é a oração, é a gente depositar tudo para Ele. Então, o Minha Fé, ele ajuda muito a nós. Digo a nós porque primeiro a nós, vocês que estão vivendo conosco, Minha Fé, cada palavra, né, cada reflexão aqui, é para que a gente se alerte, é para que a gente levante e diga, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus, eu preciso escutar o que Ele quer que eu faça hoje, qual caminho, que direção. A oração é para isso, né? É para você não fazer o que você quer, fazer o que Deus quer. E quando a gente faz a vontade de Deus, existe uma graça que nos acompanha. Júnior Moreno falava da proteção. Júnior, hoje é dia de atendimento aqui na Cidade Santa e nós vamos escutar cada pessoa. Nós vamos orar. E quase sempre a resposta é a mesma. A pessoa acabou vivendo do seu jeito, acabou deixando a oração para trás, né, para lá, foi priorizando outras coisas e chegou num nível tal que não está aguentando mais. E aí vem aqui para a gente orar e a gente vai orar. Mas a resposta da pessoa é no dia a dia. A gente vai aconselhar, a gente vai dizer, mas a resposta é a oração diária. Essa intimidade que você falou, Júnior. É isso. A gente tá... Um dia desses eu estava vendo uma palestra e falava que a gente... a tecnologia trouxe tanta facilidade para a vida da gente que nos liberou de muitas atividades que antes a gente passava horas. Quando a gente precisava pagar uma conta, a gente tinha que ir no banco enfrentar uma fila, ali tirava 1 hora do dia. Hoje a gente consegue fazer em 30 segundos, 40 segundos. E o resto desse tempo livre? Você está arrumando mais atividades, sobrecarregando, se sobrecarregando, né, uma sobre a outra, para conseguir fazer mais coisas. E aquele tempo que você precisa para você também? E para meditar, e para orar, para ir numa reunião, para participar de um projeto de solidariedade, para meditar, e você está separando, você está aproveitando esse tempo que você hoje consegue economizar. Os mais velhos, né, sabem bem do que eu estou falando, né? Pagar uma conta de luz, tinha que pegar uma fila enorme numa lotérica. Hoje a gente tem várias comodidades, né? Lavar uma roupa. Passava-se horas na beira de um tanque lavando roupa. Hoje uma máquina, você coloca a roupa em 1 minuto e só vai lá de novo para você tirar e estender. Olha quanto tempo a gente está economizando da vida no nosso dia a dia. Até para lavar prato, né? Tem máquina hoje para lavar prato. E o resto desse tempo que você economizou hoje, você está investindo em quê? O que você está se alimentando aí? Que você está colocando esse tempo em quê? Então que a gente possa ter, né, essa consciência de que a gente precisa dessa proximidade com Deus, né? Hoje a gente tem um tempo mais disponível, mas a gente está escolhendo as atividades erradas para ocupar esse tempo que hoje a gente tem sobrando. Então, escolhas, é como você disse bem, irmã. Escolhas. Qual é a escolha que você vai fazer hoje, nessa terça-feira? Qual é a escolha que você vai fazer para as suas atividades, para o seu dia? Vai ser se entupir aí de mais e mais e mais compromissos e responsabilidades, ou você vai reservar um pouco desse tempo também
para você ter esse compromisso diário com você mesmo, com a sua espiritualidade, com essa intimidade com Deus? E eu me recordo de uma pesquisa que foi feita com pessoas nos hospitais que estão passando por enfermidades. Aquelas pessoas que vivem a sua fé, aquelas pessoas que se entregam à vontade de Deus, vivem um processo de enfermidade diferente. Então, hoje existe quase uma histeria. Você não pode ficar doente, você não pode perder o emprego. A quantidade de suicídio, as pessoas hoje são frágeis, uma geração frágil. Uma geração que não aguenta tribulações, situações difíceis. Se você ficar desempregado, já pensa logo em tirar a própria vida. Então, isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Vou dar um emprego, vai resolver o emprego? Não resolve o emprego. O que resolve é atacar na raiz, é a falta de intimidade com Deus. Porque a pessoa de fé, numa situação de tribulação, vai rezar, vai dizer: Senhor, isso aqui é para quê, Jesus? E aí para. Aí vai escutar: não, já entendi. Já entendi que eu estou enfrentando essa enfermidade para a salvação da minha casa. Já entendi, vou viver do jeito que o Senhor... Pronto, aí já mudou tudo. Já mudou a situação. Então você, meu irmão, que precisa hoje dar uma resposta de fé a essa situação que você está passando. Seja ela qual for, seja de humilhação, seja de enfermidade, seja de desemprego, seja de incompreensão dentro da sua casa. A resposta que o Senhor está pedindo para você é uma resposta de fé, mas é por meio da oração, que ela é alimentada, que ela é robustecida. Cada dia é na Eucaristia. Amém. Ficar muito atento também, né, Rafaela? Porque por trás disso tudo tem alguém, infelizmente, o mal, né? Satanás mesmo, para distrair, né? Para tirar a atenção. Isso que o Júnior falou é tão interessante. Cuidado para você não ficar escravo, né, dessas situações. Cuidado para você não ficar escravo de pessoas e de máquinas. Então, assim, nós precisamos ser livres. O Senhor nos faz livres para a gente escolher o que serve. Não que o mundo quer que a gente viva. Então, quantas pessoas passam o dia, infelizmente, e aí vem realmente a depressão, vem a tristeza, porque não houve um preenchimento. Você não parou para estar ali numa fraternidade, para estar ali em comunhão. E infelizmente hoje em dia, né, é muito individualismo, é o que eu quero, é como eu quero, e vai. E essa questão de trabalho, isso eu tenho eu vou em outro, e se enche de coisas, né, de trabalhos que no final do dia é só cansaço, muitas vezes. Então vale a pena essa reflexão aí, que caia no seu coração, para que você melhore as escolhas a partir de hoje. Sabe, Tati, veio ao meu coração muita gente que está hoje cansada. Você que está cansado hoje. Cansado. E você dizendo assim: nossa, eu preciso de férias, nossa, eu preciso passar um tempo na praia, ou passar em algum... Eu vou dizer para você o que Deus colocou no meu coração agora. Você precisa estar aos pés do Senhor. É de Jesus. É quem realmente descansa a nossa alma. E eu digo isso para você de experiências aqui na própria comunidade. Às vezes a gente acha que eu preciso de 30, 40, 50 dias. Olha, se eu pudesse ficar uns 3 meses de férias. E quando volta pior. Cansa. Mas por que você não achou que ia descansar? Não, voltei pior. Minha alma está cansada. Porque é Jesus, é nosso Senhor quem descansa a nossa alma. Então abra suas mãos, eu vou orar. Vamos rezar esse Salmo 24. E assim pedindo ao Senhor, crendo que é Ele quem descansa. Você que começou esse programa hoje até meio sonolento, você que começou até assim, meio desacreditado. Não, eu estou sem sentido. Eu estou me sentindo como um derrotado. E eu quero pedir a Jesus nesse momento que restaure as suas forças. Que o Senhor te dê um vigor novo. O dia só está começando e hoje o Senhor, lembra sempre no início do Minha Fé, Júnior Moreno falava uma palavra lá, quando a gente ainda estava lá em Salvador. E ele sempre começava assim, uma oração muito bonita que
gravou no meu coração, ele dizia, Senhor, eu sou como essa folha em branco. Para o Senhor escrever o que o Senhor quiser. Então você é essa folha em branco. Deixa Jesus escrever o que Ele quiser hoje. Assenta a tua alma nesse momento, vai. Se você estiver agitada, se você estiver fazendo, se acalme nesse momento. Pare nesse momento com as mãos abertas aí na sua cozinha, aí na sua sala, no seu quarto. Se você estiver dentro de casa, coloque a mão no seu coração. Ou se você não pode, feche os seus olhos. E eu quero dizer para você, esse o Salmo 24, escute em oração esse salmo. Para vós, Senhor, eleva a minha alma. Eleva a sua alma agora para Jesus. Meu Deus, em vós confio. Não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim meus inimigos. Não. Nenhum daqueles que esperam em vós será confundido. Mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. Abra suas mãos, o Senhor está com o justo. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensina-me, porque sois o Deus de minha salvação, e em vós eu sempre espero. Que isso acalme seu coração nesse momento. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Na intimidade, o Senhor assenta a nossa alma. Tira de nós esse peso que você está carregando. Essa angústia que você está sentindo, porque nosso coração, quando está em Deus, nosso coração, quando está no Senhor, nós esperamos apenas dele. Não é mais a minha vontade, nem os meus sonhos, nem as minhas expectativas, não. Eu espero apenas aquilo que o Senhor quer para mim. E eu espero que venha, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. No tempo que o Senhor quiser. Você que tem crise de ansiedade, coloque agora nas mãos do Senhor a sua vida. Deixa o Senhor fazer do jeito dele. Você que está esperando o resultado de um concurso, espera no Senhor. E vai fazendo a sua oração. Inicia, meu irmão, minha irmã, esse dia em oração, intimidade. Levante os teus olhos também. Olhe para o alto. Cuidado. Quando você estiver olhando muito para baixo, com esse olhar triste, cuidado. Toda a depressão caia por terra em nome de Jesus. Toda a tristeza. Aquilo que você escolheu errado, vai pedindo perdão ao Senhor. E vai dizendo, Senhor, eu confio em vós. Declare isso. Mesmo que sua fé esteja vacilante, mas vai declarando. Vai tomando posse dessa verdade. Nós temos um Senhor. Um Senhor que cuida de nós. Nós temos Deus que está ao teu lado o tempo inteiro. Como essa couraça, né, que nós rezamos todos os dias. Né, tomando posse que o Senhor está nos defendendo, nos livrando de todo o mal, de toda tentação. Os vícios, Senhor. Pessoas que estão nos vícios da droga, do álcool, mas também dos jogos. Pessoas que estão nesse momento, Senhor, caídas e precisam ser levantadas, ser erguidas. E só Jesus pode, meu irmão, te levantar. Então olhe para o alto e diga, Senhor, eu recorro a Ti neste dia. Eu ponho a minha vida, Senhor, em Tuas mãos. Tudo que eu errei, tudo que eu fiz de errado, Senhor, até hoje. Vai pedindo perdão. É um dia novo para muitas pessoas, Rafaela, a partir dessa palavra, a partir de tudo isso que nós estamos vivendo na minha fé. Que essa palavra te levante, meu irmão. Que você saia dessa prostração. Tire o olhar do problema nesse momento e olhe para Deus. Olhe para a solução do problema. Olhe para aquele que está com você. Pessoas, Tati, que começaram com o coração assim angustiado, pensando nas dívidas. Pessoas que começaram desacreditadas. Conhece muito essa palavra, desacreditada. E o Senhor, por meio da oração, por meio da palavra, está tirando toda essa preocupação do seu coração. Eu quero dizer para você que quem vai resolver essa situação na sua vida é Deus. É Deus, coloca nas mãos dele.
Se nós não podemos, meu irmão, Deus nos dá uma capacidade, mas se nós não podemos, com a nossa pequena capacidade, resolver o problema, então fique em paz, porque agora é a mão do Senhor que vai resolver. É Ele quem vai resolver. Que o Senhor tire do seu coração agora toda a tristeza e devolva a alegria à sua vida. Hoje o dia começa diferente, uma força diferente. Olha o que uma palavra desencadeia: intimidade. Gil Moreno trouxe intimidade. Olha como o Espírito Santo ele vai, né, costurando, o Senhor vai mostrando. Porque isso é de se deixar ser conduzido pelo Espírito. Nós não programamos nada, mas o Espírito Santo é Ele que vai. Ele sabe, Ele perscruta, Ele sabe que cada um precisa hoje. Que quem convence é o Espírito Santo. Por mais que a gente fale, se você não parar e rezar, deixar a palavra entrar, penetrar, fazer o efeito que ela quer dentro de você, que ela vem, não adianta. Mas quando você para, que essa palavra vem, olha quanta mudança, olha quanto Deus vai fazendo. Por isso, essa intimidade, né? Por isso nós precisamos rezar. Amém. Amém. E vamos com o evangelho de hoje também, um evangelho muito rico. O evangelho de São Lucas, o capítulo 19, do primeiro versículo ao 10º. E ele diz assim: naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho traz a história de Zaqueu. O chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu escutou falar de Jesus e queria ver Jesus. Então ele subiu numa figueira para poder ver Jesus. Olha como Deus espera de nós uma atitude. Se Zaqueu não tivesse subido na figueira, o Senhor está dizendo: vem ao meu encontro. Vem. O Senhor está dizendo: vem ao encontro. Alguém me falou: não, eu faço minha oração em casa, está tudo certo. Não, é preciso de um movimento da alma, do corpo. Zaqueu, ele era baixo, ele subiu na figueira. Imagine para um homem adulto: não vou subir numa figueira. Jesus olhou para cima e disse: hoje eu vou estar na tua casa. Ele viu o esforço de Zaqueu. Mais do que o esforço de Zaqueu, Jesus viu no coração de Zaqueu um homem que buscava uma vida nova. Um homem com o coração aberto. Um homem que estava disposto a fazer o que era preciso para alcançar uma vida nova. Olha a atitude de Zaqueu. Zaqueu disse: Senhor, se defraudei alguém, vou dar metade da minha riqueza aos pobres. Só faz isso quem realmente encontrou Jesus. E às vezes nosso julgamento é tão falho, é tão pequeno, é tão medíocre com relação às pessoas. Às vezes a gente olha um drogado, às vezes a gente olha uma pessoa que veio, né, de uma outra denominação, ou veio de uma vida errada, da prostituição, e olha e diz assim: olha quem é que está ali na frente.
Não fala a partir de hoje, meu irmão. Que Deus arranque dos teus lábios e do teu coração todo julgamento, porque quem perscruta os corações é o Senhor. Deus fez de Zaqueu, olha a atitude, o único testemunho. Eu vou fazer agora um paralelo. Lembra o jovem rico? Eu já faço tudo isso, Senhor. Zaqueu não entrou assim na presença do Senhor. Zaqueu se humilhou na presença do Senhor e fez muito mais do que o jovem rico. O jovem rico não teve coragem de deixar sua fortuna, mas Zaqueu dividiu com os pobres. Zaqueu fez o que era preciso, sabe por quê? Porque quando o Senhor chama, o Senhor não está vendo a sua condição. Não importa se você hoje está na lama do pecado. Se você hoje está numa vida errada, o Senhor te chama. Como entrou na casa de Zaqueu, ele entra na sua casa hoje. Amém. Ele tira você de toda a lama. Ele tira você de tudo aquilo que arrasta você para o mal. Ainda que seja situações as mais difíceis. Eu digo para você, ainda que você esteja na vida errada do crime. O Senhor, Ele muda, Ele transforma. Como fez na vida de Zaqueu, Ele pode fazer na sua vida. Verdade. E assim, eu creio que Zaqueu estava cansado dessa vida, né? Cobrador de impostos, pense aí, a pressão, né? A dificuldade, a opressão, né? Eu falo assim, em relação a pessoas mesmo, porque quem mexe com dinheiro, né? E a sedução, infelizmente, do mundo é o que está trazendo guerra, é o que está trazendo morte, inclusive entre familiares e muito, é o que a gente tem visto, né? Então, assim, imagine, esse homem foi transformado, porque foi visto e tocado por Jesus, pelo Senhor. É para nos mostrar, não existe impossível para Deus. Que Deus te dê a graça, como fez na vida de Zaqueu, né? Zaqueu tirou os olhos da sedução, né? Do dinheiro, enfim, dos prazeres da carne e ficou com Jesus. Ele abriu as portas para receber o Senhor. E imagine quanta transformação na vida deste homem, né? Deste pequeno homem que se faz hoje, né? É um exemplo para nós, se faz hoje grande diante de Deus, né? Porque o Senhor o elevou, tirou ele da miséria, onde ali parecia, né? Um cargo maravilhoso. Então, assim, que Deus nos dê essa graça hoje, deixe ser visto pelo Senhor, deixe ser tocado. Quando Jesus diz, desce, pode descer, porque quem te vê sou eu. Quem te visita sou eu. Quem vai na tua casa sou eu. É Jesus que entra e nós só precisamos dizer, a porta está aberta, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Amém, Tati. E homens, mulheres que estão participando conosco hoje do programa. Zaqueu, quando o Evangelho ele fala que era um homem baixo, a gente pode entender de estatura, mas também moralmente falando. Sim. Um homem que estava no erro. Os cobradores de impostos eram tidos como pecadores. Ele vai na casa de um pecador. Um homem baixo. Talvez hoje você esteja aí vivendo uma vida tão errada e dizendo, eu não consigo. Você consegue sair. Se Deus conseguiu tirar Zaqueu da lama, se Deus conseguiu tirar Zaqueu, que vivia uma vida errada, rico, enriqueceu às custas das pessoas, enriqueceu de forma errada, ilícita. Mas Deus tocou o coração e arrancou Zaqueu dessa vida errada. Ele também pode tirar você do adultério. Ele pode tirar você da mentira. Ele pode tirar você de todo o pecado hoje que te afasta do Senhor. Basta que você diga, vem Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa e faz, Senhor, da minha vida o que o Senhor quiser. Amém. E Zaqueu não teve medo de tirar o que era preciso, porque se era riqueza, se era mentira, se foi o roubo que afastou ele da presença do Senhor, ele disse, eu dou de volta, Senhor. E ele restituiu até 4 vezes mais aquele que ele roubou. E isso só é capaz quem faz a experiência verdadeira com o amor de Deus.
É o amor de Deus que transforma. Amém. Amém? Amém, Jesus. Dá um retiro, tá? Amém, com certeza. Ficaremos aqui, né, o dia inteiro, mas fica para você, né? Então, assim, é um começo. Procure, pegue uma palavra de novo, né? Até se precisa, escute mais uma vez o Minha Fé, que fica gravado no YouTube. Isso é tão bom, tem pessoas que pegam de novo e ali escuta, medita. Então, mande para as pessoas que precisam dessa palavra, porque Amém. quem não precisa? Verdade. E desencadeou com a palavra de Júnior Moreno. Pois é. Intimidade. Minha não. Do Espírito Santo. Então, Patrícia. Amém. Amém, Júnior. Deus te abençoe e continue usando você cada vez mais. A todos. E hoje, parabéns hoje para Lucimara Dias, Eduardo, 18 anos, em Coqueiro de Arembepe. Nosso Eduardo, é? Olha. Neide. Amém. Neide, olha, Eduardo, que Deus te abençoe. Pense no menino bom. Menino maravilhoso. Deus E abençoe, todos eles. conserve, Jesus. Pedro Amém. Arthur, 7 anos. Josenilda, de Olindina, aniversário dela hoje. Parabéns. José Carlos, do Rio das Pedras. E Rafaela Mendes, 20 anos, em Governador Mangabeira. Tem mais alguém aí, Júnior? Olha, eu acho que hoje é o recorde, viu? Aqui das pessoas que estão aqui junto com a gente acompanhando, ó. Vamos lá, temos José Fulô, em Rio das Pedras, em Maragogipe. Parabéns, José. Beatriz Pereira, na Mata Escura, Deus te abençoe. Lene Amaral, completa 60 anos hoje em Madre de Deus. Também Rafaela Mendes, em Governador Mangabeira. João Souza, Deus abençoe sua vida. Parabéns também para Vilma, aniversariante do dia. Eliaci dos Santos, completando 51 anos. Elza Ribeiro, de Jequié, também parabéns. Daniele Neves, completando 31 anos hoje em Salinas. Rafael de Muritiba faz aniversário, 26 anos. E Alex Ferreira, meu amigo querido, que Deus abençoe imensamente também a sua vida e a de todos os aniversariantes do dia. Parabéns! Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Tem que ser um bolo grande. E bom, bolo formigueiro para os nossos Eita, aniversariantes. Esse com café, meu Deus do céu. Esse é bem tradicional, né? Bolo formigueiro, aquela delícia, né? Que Deus te abençoe, Júnior. Te dê um dia abençoado. A Virgem Maria coloque o manto sobre você, sobre todos nós nesse dia de hoje. Lembre-se, mais intimidade. Busque mais. O Senhor está te esperando. Que o Senhor te abençoe e se livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.